Quando ele falava qualquer coisa para mim a respeito do meu passado, de coisas que eu fazia, quem é você para falar de mim? E aí eu gritava com ele também, né? Falava, você não é nada. Ela começava a discutir comigo, me xingar, então a gente tinha brigas, aí a gente achava que nunca mais ia se ver, daqui a pouco a gente se reencontrava de novo. E isso eu já estava mal comigo mesmo, então isso foi cada vez piorando dentro de mim, né? Eu fui tendo crises muito fortes de depressão, a ponto de raspar meu cabelo, me mutilar. Só que né, a gente tentava encontrar esse refúgio um no outro, mas como que um ia ajudar o outro, né? Os dois estavam cheios de problemas de bagagens, né? Ele também tinha vindo de um relacionamento passado, ele estava naquela situação com depressão profunda. Eu cresci em um lar, né, bastante conturbado. Desde criança eu não soube o que era paz, né? Na minha juventude eu fui desenvolvendo um ódio muito forte por tudo que eu passei, né? Fui me envolvendo com mais amizades, né? Bebidas, aos poucos fui conhecendo drogas, né? Por conta desse sentimento ruim que eu tinha, né? E achando que também para mim eu nunca ia dar certo com ninguém, que o negócio era viver, né? Mas nunca ter um relacionamento sério, achando que eu não era capaz, sempre com esse complexo dentro de mim, achando que eu não era capaz, que relacionamento não era para mim. Só que infelizmente me envolvi com uma pessoa que eu fui aconselhado que não era compatível para mim, mas eu decidi, né, seguir nesse relacionamento. E fiquei nesse relacionamento por 7 anos. E essa pessoa, ela acabou sendo muito ciumenta em tudo que eu ia fazer, nos meus trabalhos, nos meus negócios, né? Tudo ela ia contra, né? E a gente começou a ter muito problema. Até o ponto mais crítico, que foi que eu descobri uma traição da parte dela. Após isso eu me afundei, comecei a ter muitos problemas de saúde, né? Bastante problemas de saúde. E nesses problemas de saúde eu voltei a beber, voltei a andar com pessoas, fui diagnosticado com depressão, né? Comecei a tomar bastante remédios antidepressivos, depois comecei a misturar com bebida, comecei a misturar com drogas, porque realmente ali eu fui perdendo a esperança de vida. E nesse intervalo eu conheci a Ana. Eu nasci em um lar completamente desestruturado, né? A ponto de eu desejar, pensar, poxa, eu gostaria de não ter uma casa, mas ter um lar que tivesse paz, né? Então comecei a me envolver, né? Com amizades erradas, comecei a usar álcool, cigarro, depois fui pra maconha, né? Por conta desses excessos, né, de uso de drogas e também pelo histórico da minha família, eu cheguei a um ponto que eu comecei a ter crises, né, de esquizofrenia, de síndrome do pânico. Eu fiquei por muito tempo sem me alimentar, não conseguia ir no banheiro, não conseguia fazer nada porque eu não tinha mais lucidez na minha mente. Foi assim que eu encontrei o Michel. E nisso a gente começou a ter um relacionamento. E ali a gente começava a beber junto, saía junto, usava remédios controlados junto. E aí a gente foi virando uma bomba atômica os dois, né? Até que a gente decidiu morar junto. Porque quando a gente foi passou a ser de um envolvimento só, a gente ter um relacionamento mesmo, morar junto, começou a vir as bagagens, né? A gente tinha agressões verbais, físicas, eram brigas terríveis, a gente não tinha paz ali, né? Era brigas feias, né? Ela gritando, imagina 2 pessoas alucinadas dentro de uma casa, sem ter ninguém para intervir ali, bebendo, usando droga, remédios controlados. Então a gente estava numa situação insuportável. E eu falando para ela, olha, eu não tô nem aí mais pra minha vida, você quer falar o que você quiser de mim, eu já não me importo mais com nada. E ela jogando coisas na minha cara, eu jogando coisas na cara dela. E eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu já não me importo com a minha vida, então pra mim tirar minha vida é muito fácil. Eu lembro que eu dei um soco na janela, minha mão cortou, eu tenho marcas aqui, minha mão cortou profundo, chegou no, né?
praticamente ver os ossos, eu perdi até um pouco do movimento da mão. Eu lembro que eu peguei os vidros, me cortei, o sangue ficou jorrando no chão e ela presenciando aquela situação. Eu olhava toda aquela cena e ficava desesperada, porque eu também estava tão ruim quanto ele, né? E eu tinha essas expectativas que ia dar tudo certo, porque tinha vezes que a gente planejava ou ia para algum evento e ele olhava, não, vai dar certo, você vai para frente, né? Porque eu tinha um sentimento, um apego ali por ele, né? Eu gostava realmente dele. Só que ali, no meio do caminho, se ele olhasse pro lado, aí já vinham as bagagens, né? Eu via alguma pessoa e brigava com ele, e vice-versa, né? Ele lembrava de alguma situação e apontava na minha cara também. E ali a gente voltava brigando e era a semana toda brigado. Então, toda vez que a gente tentava se acertar, tentava planejar um futuro melhor, acontecia alguma coisa, vinha alguma bagagem, alguma lembrança, algo que remetia, e a gente começava a briga tudo de novo. Então foi muito difícil esses momentos. Esses momentos foram momentos muito difíceis que parecia que nunca ia ter fim. Porque toda vez a gente começava bem, a gente começava dando risada, conversando, só que daqui a pouco, quando ia ver, a gente já estava brigando do nada. Toda vez era a mesma coisa. Os dias eram dessa forma, sem esperança, sem expectativa. E uma dessas vezes que eu estava assim, no fundo do poço, e eu pensei, eu vou tentar buscar ajuda, porque eu já fiz de tudo, não mudou, né? E ela acabou me acompanhando, ela nem sabia para onde eu estava indo. Quando eu vi, ele estava indo para a terapia do amor, né? E eu não entendi nada. Hoje você está indo para onde? Ela acabou me acompanhando, só que quando ela chegou ali, ela se identificou, né? Ela ouviu a palestra, aquilo me despertou e tinha uma esperança para mudar aquela minha vida. E eu saí dali com uma visão diferente. E já não queria mais saber das bebidas, das drogas. Então a gente decidiu, vamos deixar tudo que a gente viveu para trás. Vamos começar do zero. A gente foi aprendendo mais sobre o casamento, a gente foi lendo os livros, né? O casamento blindado. Então ali a gente foi sendo auxiliado, né? Nesse aspecto. E aí a nossa vida começou a mudar, né? Aí nossos pensamentos foram sendo iluminados, a nossa mente começou a ser iluminada, a gente passou a compreender o outro, eu passei a compreender as dificuldades dela, não foi fácil e nem é fácil. Todos aqueles traumas que eu tinha do meu passado foi se dissipando, né? Nisso a gente decidiu, vamos fazer da forma correta, né? A gente se separou, que nós morávamos juntos, então nós decidimos morar cada um no seu canto para cuidar primeiro de si. Após a gente vencer os traumas, a gente deixar tudo para trás, a gente noivou e aí foi tudo novo, né? E quando a gente casou, todo aquele peso, tudo aquilo que a gente tinha, aquelas brigas pelo que a gente tinha feito no passado, aquelas acusações, a gente deixou tudo para trás. Hoje tem paz, né? Tem essa amizade de verdade. E a gente agora entende uma outra, né? É uma história que tinha tudo para dar errado. Nem eu acreditava que... Porque na minha cabeça ela não ia ser a mulher da minha vida. Pô, a gente tem muita diferença. Eu pensava, vai ser só um momento. Depois de ter feito tudo que eu fiz, de viver tudo que eu vivi, ter a oportunidade de estar ali no altar, ali sendo... primeiramente abençoado por Deus, prestigiado por toda a nossa família, pelas pessoas que acompanhou a nossa trajetória, tudo que a gente sofreu, e hoje está um casal transformado. Hoje em dia não tem mais depressão, hoje em dia não tem mais remédio controlado, hoje em dia não tem mais nada, né? Hoje a gente tem um porquê de viver, hoje a gente tem um porquê de seguir a vida, tem propósitos de vida um com o outro. Hoje a gente vive em paz, graças a Deus. Se não fosse pela terapia do amor, eu não sei se a gente estaria juntos, estaríamos vivos aqui, né? Na verdade. Então tudo isso foi transformado. Hoje a gente tem paz, tem alegria. Tudo se fez novo.